O uso da microscopia de fluorescência melhorou de uma maneira até importante, né, o diagnóstico, o exame direto da tuberculose, mas e depois o que teve um impacto mais significativo foram as técnicas de cultura, com meios ricos facilitando o crescimento da micobactéria e podendo ser identificada. Então, como a gente já tinha comentado anteriormente, né, Robert Koch descreve o bacilo em 1882. Né? E a evolução da Mycobacterium tuberculosis, a gente já comentou isso numa outra apresentação, ela provavelmente é uma micobactéria totalmente ambientada ao ser humano, né? Uma das poucas situações em que o ser humano pode ter contaminado outras espécies. Ela sofreu grandes evoluções no decorrer do tempo, até chegar atualmente, né, às cepas, às clades mais modernas da Mycobacterium tuberculose, que a gente passou a chamar, né, porque existem outras micobactérias com uma homologia muito grande à Mycobacterium tuberculose, e passou-se a dar o nome de complexo Mycobacterium tuberculose. Aí está representado principalmente o Mycobacterium africano, que tem uma importância principalmente nos países da África, como agente da tuberculose. Só para nós lembrarmos, o Mycobacterium bovis tem uma classificação paralela, né? E a partir dele se produz a vacina que nós temos disponível até hoje, que é o bacilo de Calmette-Guerin, o famoso BCG. Bom, quais são as principais características dessas micobactérias? Eles são bacilos retos ou ligeiramente curvos, têm um tamanho próximo de muitas bactérias, entre 0,2 e 0,6 micrômetros de largura, por 1 a 10 micrômetros de comprimento. Eles são imóveis, eles não têm mobilidade, não possuem cápsula ou esporo, e têm uma temperatura de crescimento próprio da temperatura, da nossa temperatura interna, e diferente de todas as bactérias, eles têm um tempo de geração que pode chegar até 18 horas. Isso é uma grande particularidade da Mycobacterium, em especial a Mycobacterium tuberculose. Aqui então tem a apresentação, né? Isto aqui nós vamos comentar, é um método diagnóstico, né? Para identificação do bacilo da tuberculose. Em geral, ele não é identificável pelo método de Gram, né? Se for, pode até ter uma característica própria. E do lado direito desse diapositivo, uma cultura de micobactérias em que elas tendem a se agrupar, dando um efeito que a gente chama de efeito corda. E tudo isso que a gente vai falar um pouco da micobactéria depende basicamente das características da parede da micobactéria. Muito diferente, como a gente está vendo nesse diapositivo, das paredes dos gram-negativos e do gram-positivo. Ela tem uma parede muito mais rica em grande quantidade de lipídios, e isso provavelmente explica não só as características etiopatogênicas da tuberculose, mas aquilo que a gente utiliza para o diagnóstico. Como eu disse anteriormente, a gente fala no complexo Mycobacterium tuberculosis, né, que é o que nós vamos comentar a partir de agora, né? A mais importante é a Mycobacterium tuberculosis, dentro desse capítulo, dentro desse complexo. E mais abaixo nesses slides, nós vamos comentar no final as chamadas MNTs, Mycobactérias não tuberculosas.